Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores passageiros. Sejam bem-vindos a mais um voo aí no nosso X-Plane. Hoje estamos aí a bordo do nosso aeroboeiro, né, o AB-115, tá, galera? Pra quem não sabe, eu fiz o treinamento inicial nesse avião, né, quando eu comecei a voar. Enfim. Galera, estamos aí sobrevoando agora aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Estamos indo aí direto pro Santos Dumont, nada de muita... É um vídeo bem curto, bem rápido, né, sem muita demora. A gente vai fazer um approach lá, eu já vou até curvar aqui, justamente pra gente poder aí passar por atrás do Pão de Açúcar e justamente fazer uma aproximação lá, tá, pessoal? O tempo é limpo, as condições estão excelentes para o voo visual. Eu não estou seguindo nenhuma regra específica da área, né? Muito menos um corredor visual, nada disso. Enfim, eu acho que nessa área aqui o corredor visual, ele inclusive é de 1.500 pés até 3.000 pés, tá? Ele fica mais ou menos a 5 milhas náuticas da costa, tá? Eu não me lembro bem, não estou com a carta aqui, mas enfim, já fiz bastante esse trajeto aqui. Deixa eu ver aqui, poder se guiar. Estamos passando aí por Copacabana não, aqui é Ipanema, né? Ipanema Leblon, né? Anderson, que cenário é esse aí que você está usando? Exatamente, galera, esse cenário aqui é um cenário convertido do Paulo Ricardo, tá? Não é o cantor não é o cantor não, é o designer aí de cenários do Flight Simulator. Ele acha que ele até chegou a fazer alguma coisa para X-Plane também, tá? É um cenário que eu adquiri há muito tempo atrás, cara, eu nem me lembro, acho que foi em 2010, 2011, por aí, sei lá. Tem muito tempo mesmo, hein, bem. Eu, como eu gosto de voar no X-Plane, eu acabei, depois que eu descobri o X-Plane, eu acabei convertendo ele, né, por conta própria aí, para o próprio simulador, o X-Plane, né? Usa uma ferramenta gratuita, eu não me lembro o nome dela, tipo FSX X2P, uma parada dessa. Eu vou ver se eu boto aí o link para vocês. Aqui o frame rate já cai um pouco, né, porque é muito prédio para carregar, muita textura, muito tudo. Eu não fiz aquela correção, aquela conversão perfeita, eu fiz zoada mesmo, mas não importa, o importante é ter, né, pra gente poder fazer esse approach aqui. E o outro cenário que eu tô usando aqui, justamente, é aí do outro designer de cenários, o Richard Nunes. A galera, é um cenário aí que é o Santos Dumont. Eu não tenho um galeão dele não, ele também tem um galeão e tem um outro aeroporto que eu não me lembro o nome, mas só deu pra comprar mesmo o Santos Dumont. Se eu não me engano foi $25, uma parada dessa aí. $19, sei lá, eu não me lembro. Enfim, já comprei, já tenho mais ou menos um mês e meio e não me lembro quanto eu paguei. Mas, continuando aqui, a aeronave é a aeroboeira da Dreamfoil. É uma aeronave gratuita, muito aí real, o que parece mesmo ser, tá? Tanto de performance quanto de tudo. Enfim, vale a pena, deixa eu botar aqui para vocês verem o modelo externo dela. Enfim, estamos a bordo aí do Papa Golf Hotel Eco. Tá, olha só, deixa eu virar aqui para ficar mais bonito, né? Muito lindo, galera. Aeronavezinha aí, fantástico. Deixa eu vir por cá pro controle manual mesmo, para vocês verem. Todos os detalhes aí bacanas, tem muita informação na própria aeronave mesmo, que você pode, tanque de combustível, isso, aquilo, entendeu? Um painel, manual, checklist, tem tudo na própria aeronave, muito bem feita e totalmente free. Tá bom, pessoal? Bem, aqui eu sei que tem uma entrada, justamente que é um portão visual aqui justamente aqui na Baía de Guanabara, né? Ponte Rio Niterói ali ao fundo, Niterói já na outra ponta, na ponta direita. Enfim, Enseada de Botafogo logo ali onde estão os barquinhos. Olha ali os barquinhos ali, Enseada de Botafogo, né? Aqui nessa parte aqui. E, cara, é isso aí, né, cara? O Rio de Janeiro é um lugar muito lindo. Pena que tá zoado. Infelizmente aí os nossos governantes... não vou entrar nesse mérito porque ninguém merece, né? Bem, tráfego aqui 1.500 pés. É o que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos reduzindo já a altitude. Vou até deixar ele acelerado aqui. Eu tô até com os faróis ligados aqui, não precisa nem estar com isso ligado, mas enfim. Bem, galera, essa hora aqui, obviamente o FPS dá uma caída, tá? Mas conto com sua compreensão, o cenário de São Paulo, o Mega São Paulo e o Mega Rio, cara, são extremamente pesados, tá? Dizem que tem dicas e tudo para deixar o frame rate melhor, mas eu não sei, e, enfim, não tenho tempo para ficar estudando nem convertendo isso. Se eu vivesse de YouTube,
seria isso aí, né? Obviamente já estaria, né, por conta, tudo feito no esquema. Vamos lá, descendo para 1500 para ingressar aqui na perna do vento, né? Vamos aí fazendo uma curva leve mesmo, mais ou menos 15 graus. Olha aí que bonito, hein? Que bonito approach, hein, galera? Muito bonito na aproximação. Cuidado com o tiroteio, cuidado com o tiroteio. Olha o assalto, aos pivete. Foda, né? Que merda, né? Triste ser carioca e ter que falar assim da minha cidade. É uma meleca. Mas enfim, vamos lá. Olha o detalhe, cara, do Pão de Açúcar aqui é espetacular. Pra quem gosta de voar helicóptero, cara, tem até ponto de saída ali, tem até heliporto ali, justamente ali do Pão de Açúcar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom lá com esse binóculo aqui do X-Plane. Olha lá, olha o detalhe aí do bondinho. Deixa eu olhar um pouquinho pra trás, pra baixo, pra vocês verem. Olha lá. Tá bonito, hein, galera? Tá bonito, tá bonito. Vale a pena. É móvel, tá, o bondinho. Ele é móvel, o outro lá, né? Subindo. Galera, vale a pena mesmo. Sem brincadeira. Tá valendo muito a pena. Vamos lá voltar. Vamos preparar aí pra descida, né? 1500 pés pra gente ingressar aí na perna do vento. A gente já tá, né? Já tá quase lá, né? Agora eu vou dar uma acelerada pro vídeo não ficar muito grande. Quer fazer um vídeo no máximo 11, 12 minutos. Lá tá bonito, tá muito bonito. Olha só. A ilha fiscal ali, detalhe, né? Ilha fiscal aqui, tá, pessoal? Pra quem não sabe. Ponte Rio-Niterói, centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, foi uma combinação perfeita. Quando você compra o cenário do Richard, não vem os prédios, hein, galera? Não vem os prédios. Muito menos os barcos e tudo. Até as barcas da Rio-Niterói aqui funcionam. É uma pena que não tem nenhuma passando aqui, mas elas funcionam, tá, perfeitamente, ficam pra lá e pra cá. Esse é um outro plugin chamado Sea Traffic, que você coloca no teu X-Plane e ele vai lá e te dá essa barca funcionando. Bem, eu vou começar aqui a tirar motor, tá? Exatamente. Passar um pouquinho aqui, né? A gente já tá mais alto até. Falta o segundo monitor, né, pra mim, né? Segundo ou terceiro, né? Pelo menos o segundo seria muito bem-vindo por causa do lado do comandante. Vamos lá. O porta-avião ali, bem bacana. Dá um grauzinho de flap aqui. Chegar em 1000 ali. Fazer uma aproximação bem perto ali. Ah, a barquinha justamente Rio-São Paulo. Oh, Rio-São Paulo. Essa deve estar vindo de Paquetá, essa aí, né? Essa vindo de Paquetá. Paquetá é uma ilha que tem aí no Rio de Janeiro que é bem bacana, galera. Tá chegando a 1000 aqui. Vou dar um grauzinho de flap aqui já para começar a brincadeira, né? A aproximação desse avião é bem lenta. Vou chegar ali na ponte Rio-Niterói para vocês verem. Bem próxima, tá, pessoal? Chegar bem próximo ali para vocês verem o detalhe, né, dos automóveis que circulam ali. Já fugi um pouco da... né, já era para estar curvando, né, já, galera. Mas, enfim, tô fugindo só para vocês verem o detalhe aí, né? Tem que mostrar tudo, né? Pra quem é carioca conhece, né? O tipo de veículo que passa, né? Cara, tem até o ônibus da 1001 passando ali. Olha só, deixa eu ver se eu consigo chegar lá mais perto, pra gente já não sair tão longe. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Olha lá o ônibus, olha lá. Olha lá, galera. Aí, pessoal. Pô, vale a pena cada centavo esse cenário, galera. Vamos fazer a curva aqui, tá? Provavelmente a gente deve estar na rampa aí de 600, 500 pés. Já segurar a onda aqui, deixa eu começar a vir pro outro lado. Aí estamos na rampa ali, a luzinha verde ali, bacana. Mantém. Vai ter que eu tô controlando a velocidade, né? Bem visual mesmo, tá, galera? Não tô seguindo aí coordenadas perfeitas nem nada, não. Vamos girando base aí.
Close, go 316, 8.8, 6,000. Got 6316, North Gulf Road, gonna maintain 3,000, I'm 1 for the right. 3,000, go 631. Redwood 811, gonna maintain 4,000. Airport's 11 o'clock, 12, expected 23 miles. 4,000, Redwood 811, airport site. Redwood 11, clear Tipco visual runway 28 left. Clear Tipco 28 left, runway 11. Agora já estamos altos de novo. Aí seguro mais um pouco aqui no motor. Vamos perder a altitude aqui. Alinhar. Estamos autorizado ao pouso, né? Falei com a torre, não tem nenhum avião vindo não. É que eu cheguei a subir naquela hora ali. Beleza, não tem problema. Vamos lá. Mais um grauzinho de flap aqui. O FPS aqui vai com o programa de gravação. Sem o programa de gravação até funciona bem. A gente fica aí na torre de 25, agora tá com 18. Ou seja, bem precário mesmo, bem caótico. Vamos lá, mantendo essa razão aí de descida. Luzinha verde ali. Lá já estamos na final, pessoal. Olha aí, alinhados praticamente. Dá mais um grauzinho de flap para ter bastante arrasto. Chegar para trás. Tá tranquilo, tá favorável. Olha aí, hein? Farolzinho aí para pouso. Ah, moleque. Vamos lá. Olha aí a barca aí já passando aí embaixo. Acabamos pegando duas aqui. Olha só que interessante, né? Vamos lá, baixa mais, Ana. Baixa mais, tá fora da rampa. Agora sim. Beleza, vamos aí. 400, 500 de descida. Vamos ver como vai ser esse pouso. Será que vai ser capenga? Não sei não, hein? Sei não, hein? Tô levando muita fé não. Eu não tenho rudder aqui, né? Esse é o tema, né? Ou seja, o leme, né, pessoal? Não tem, só tem profundor e aileron aqui. Fica meio difícil, né? Olha, já estamos um pouco mais alto novamente. Aí já entramos novamente, agora só controlando aqui, né? Vamos lá. Quer dizer, eu me lembro que a gente tinha que pousar aqui a 60. Né? Descer a 60, na verdade, manter a... Mas aí tá tudo zoado mesmo, vamos que vamos, né? Vamos lá, olha aí. Manteiga quicando, quica, olha aí. Show de bola, hein, pessoal? Aqui é o meu tema, esse é o problema. Às vezes o avião ele vai para aquele lado de lá, justamente porque eu não tenho, né, o controle aí da bequilha, né? Fica difícil, né? Vamos parando aqui na pista. Saindo na próxima taxiway aí. Recolhendo os flaps. Boa. Vai sair pela Charlie. Tá sem vento, né, pessoal? Olha lá. Biruta paradinha, estática. Ou como se diz aqui na Argentina, morta. A biruta tá morta. Não sei se no Brasil se fala assim, mas... Eu não vou nem chegar muito lá perto do aeroporto, cara, porque esse computador aqui, coitado, não aguenta, né? Não aguenta, infelizmente. É o que eu tenho. Espero que pelo menos tenha visto aí, curtido aí.
Eu vou fazer um vídeo agora introdutório de o guia definitivo de você migrar do teu Prepare 3D ou do teu Flight Simulator X para o X-Plane. Obviamente, algumas aeronaves ainda estão faltando, mas já estão vindo. 737-800 aí, por exemplo, mas temos o 300 que é... Eu, particularmente, quando eu comecei a voar o 300, eu nunca mais voei o 800, porque, cara, a fidelidade, se tinha o avião na mão realmente, ou seja, é incrível, é incrível. Galera, eu não vou até lá não, porque senão vai ficar muito demorado. Enfim, queria fazer esse vídeo com 11 minutos, já tem 16 praticamente gravado. Vamos parar aqui, vamos botar do lado externo aí pra dar uma admirada no avião. Isso aí, olha ali, até o pessoal ali nas Olimpíadas ali, praticando ali o... do barquinho ali, que eu esqueci o nome. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha aí, de ajuda a divulgar nosso canal. Agradeceria de coração, tá, pessoal? Pra quem não sabe, meu nome é Anderson Lucas, Luquinha Gamer, o que seja. Piloto privado, né? Só que longe de exercer qualquer coisa, tem muitos anos que eu não voo, na verdade, realmente. Só em simulação mesmo. Enfim, tá começando um canal novo, né? Do zero novamente. A gente já era grande e voltou do zero. E vem pedir tua inscrição, galera. Tua inscrição e divulgação. Por favor, me ajudem aí a pular essa parte, a conseguir lograr isso aí, ou seja, é um caminho muito duro, e para o tamanho que eu já tinha e para o que eu tenho agora, é realmente começar, não é desmotivante, mas é cansativo, vamos dizer assim, porque você fazer 3, 4 vídeos por dia e não entrar ninguém no teu canal, cansa, te maltrata, mas é aquilo, né, antigamente eu entrava 15, 20 por dia, né. Vamos lá, vamos continuar, vamos começar aí a reerguer nosso canal novamente e a bola pra frente. Valeu, galera, vamos que vamos, até o próximo vídeo de X-Plane. Fui!